Olá pessoal, seguinte, o PHP, a coisa estava muito bagunçada no PHP, essa é a verdade. Cada pessoa, cada um criava suas classes, suas bibliotecas, seus programas num padrão, ok? E quando o Pedrinho precisava emprestar para o Zezinho a classe que ele fez para recortar a imagem, estava num padrão totalmente diferente. E daí ele tinha que ficar modificando o nome dos arquivos, o nome das classes e coisas desse tipo. E dava muito problema, muito trabalho para manter isso. E gerava um grande problema de interoperabilidade entre as bibliotecas PHP desenvolvidas por diversos desenvolvedores. Daí um grupo de camaradas criou o PHP Fig. Tá? PHP Fig é um grupo de interoperabilidade de PHP, onde os caras que desenvolvem os frameworks e projetos bem grandes de PHP, eles se juntaram, ok, no PHP Fig, e eles criaram alguns padrões, certo? Para o PHP, para que as coisas fiquem melhor. Um desses padrões é chamado de PSR0, ok? O que é esse PSR0? É uma forma de como você criar e organizar as suas classes dentro do seu programa, ok? Então o primeiro ponto é o seguinte, eu vou tentar adequar, ok, esse nosso exemplo PHP dentro do PSR. Okay? Por exemplo, eu tenho um namespace chamado som/xpto. Então, se eu tenho um namespace chamado som/xpto, eu tenho que criar, por exemplo, dentro aqui dessa minha pasta, eu vou criar uma pasta chamada som, ok? Dentro dessa pasta som, eu vou criar uma outra pasta chamada xpto, e dentro dessa pasta xpto, eu vou colocar essa minha classe exemplo, ok? Então, o que acontece? O PHP, ele tem os arquivos, os sistemas de autoload, ok? Esse autoload, o que ele vai fazer? Ele vai ler os arquivos e vai falar o seguinte, bom, eu sei que está todo mundo usando esse padrão, então o que acontece? Quando a classe /som/xpto/exemplo for chamada, eu sei que eu vou ter que buscar na pasta som, na pasta xpto e no arquivo exemplo.php esse arquivo para ele ser executado, ok? Então fica muito mais fácil de você chamar os arquivos, os programas e coisas desse tipo, porque a gente sempre vai saber que está utilizando sempre mesmo esse padrão, ok? Se em algum momento, por exemplo, você tiver um amigo aqui, por exemplo, seu amigo ele chama Pedro, ok? Ele fez uma aplicação chamada de, sei lá, uma aplicação chamada Pedro Mania, por exemplo, certo? Então, a gente sabe que dentro dessa pasta aqui está todas as classes do Pedro. Então, vamos dizer, se o Pedro ele tivesse aqui, ele tem uma... Dentro dessa pasta Pedro Mania, ele tem aqui uma outra pasta chamada de inteligência, por exemplo. Dentro da pasta inteligência, ele tem um arquivo chamado de logic. Faz de conta que esse é o nome da classe. Ok? Então, se o nome dessa minha classe é logic, e ele está aqui dentro, qual que é o namespace que ele tem que utilizar? Ele tem que utilizar o namespace da seguinte forma. Pedro Mania /inteligência só /inteligência, porque o logic é o nome da classe. Ok? E agora, se eu quisesse usar essa aplicação dele, como eu sei qual é a classe que eu estou querendo, se eu estou nessa minha classe exemplo e quisesse utilizar, eu simplesmente faria o seguinte, por exemplo, Pedro é igual a new Pedro Mania /inteligência /logic. Ok? Por que eu sei disso? Porque esse aqui é o namespace e eu sei que o nome dos arquivos fisicamente dentro da nossa aplicação estão dessa forma. Então a gente sabe sempre como as coisas estão criadas, qual que é o nome dos arquivos e a gente entende esse padrão. É muito mais fácil você integrar as aplicações se todo mundo estiver utilizando esse mesmo padrão. Ok? Existe um outro caso, que é o seguinte, existem algumas aplicações mais antigas que elas não foram desenvolvidas com o namespace. Ok? Porém, para evitar o conflito de nome, nesse caso, como é que eles fazem? Eles seguem o mesmo padrão da pasta, ok?
Porém, ao invés de usar namespace, o que é feito? É feito o seguinte, ó, Pedro Mania, underline inteligência, underline logic, ok? E daí, na hora de chamar a classe, a gente vai dar um new Pedro Mania, underline intelligence logic, ok? Dessa forma aqui, ok? E a gente sabe que a gente vai encontrar. E a gente sabe que Pedro Mania é uma pasta, inteligência é outra e o logic é outra também, ok? Então, se você encontrar com underline, não está errado, tá? É porque essa aplicação provavelmente ela foi desenvolvida antes do PHP 5.3.3 ou 3.2, onde foi adotado o namespace, ok? Obviamente que daqui para frente vai ser cada dia mais comum a gente encontrar, trabalhar com namespaces dessa forma aqui mesmo, é o ideal e etc. Então, não deixe de utilizar dessa forma. A aplicação que a gente vai criar dentro do nosso projeto aqui, a gente vai trabalhar com namespaces seguindo a PSR 0, ok? A PSR 0 ela sempre vai carregar todas as bibliotecas, partindo do princípio que todas as classes elas estejam alinhadas e organizadas, seguindo os namespaces e os nomes dos arquivos exatamente como estão chamados nos namespaces aí, ok? Basicamente é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.